Bom dia, meus irmãos. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz o seguinte o texto: Mas está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Presta bem atenção a isso, irmãos. Se alguém fala como entregando a palavra de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. E o povo de Deus diz: graças a Deus. Queria que você baixasse sua cabeça, estivesse em oração, pedindo para que Deus ministre em nossos corações a sua palavra. A sua palavra. A senhora vai estar cantando um cântico e enquanto nós oramos e pedimos ao Senhor que possa nos conduzir nesse momento de entendimento da sua palavra. Em fervente oração, vês o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
Se orares então, sei que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu divino poder te fará reviver quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pedro escreve essa carta, como de comum na época, inicia se apresentando e se colocando como aquele que tem autoridade, aquele que é enviado por Jesus Cristo como apóstolo, e ele escreve essa carta àqueles moradores, aqueles que estavam na região da Galácia, Capadócia, na Bitínia, na Ásia, na província da Ásia. Ele escreve a esses irmãos e qualifica esses irmãos como sendo eleitos de Deus, uma posição de privilégio, nada mais, nada menos do que eleitos de Deus, escolhidos de Deus. Mas ele dá uma outra característica para esse povo. Ele chama esse povo de estrangeiros, forasteiros, dispersos, espalhados nessa região. E possivelmente, ou grande parte desses irmãos que estavam nessa região, estavam espalhados, dispersos, se sentindo estrangeiros e forasteiros por causa da perseguição. Mas Pedro, no primeiro capítulo, me impressiona muito, porque ele não começa com um discurso de desânimo, de cansaço, mas ele começa o seu discurso, ou escreve a sua carta, começando aqui no versículo 3, com um brado de louvor a Deus. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. E quando nós olhamos até o versículo 12, ele dá esse brado de louvor a Deus e de gratidão a Deus. Bendito seja Deus e nosso Pai, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele, olhando então a obra de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e ele percebe que nessas ações do nosso Senhor Jesus, traria a nós e aqueles irmãos que estavam dispersos,
que estavam forasteiros, se sentindo estrangeiros, fora de casa, uma viva e rica esperança. Isso é impressionante, irmãos. E eu queria que os irmãos imaginassem essa cena. Irmãos que saíram e foram morar numa outra região, mas saíram e foram morar numa outra região não porque queriam uma vida melhor, porque estavam dispostos a ganhar um pouco mais de dinheiro em outro lugar, mas porque eles foram expulsos. Talvez tiveram seus bens confiscados, foram humilhados, tiveram que largar seus parentes, tiveram que largar suas igrejas, talvez tiveram que largar ali toda a sua história, toda a construção que tiveram naquele lugar e foram morar num lugar longe, por causa da perseguição. E aí então Pedro diz: olha, de fato, vocês são eleitos de Deus, mas vocês estão nessa situação de perseguição, de dor e de sofrimento, e ainda mais, longe de casa. Mas bendito seja Deus, que por causa da sua morte e da sua ressurreição, Ele nos tem dado uma viva esperança. A partir do versículo 13, ele continua a sua carta, exortando aquela comunidade a permanecer sóbria e esperando na graça do Senhor Jesus e manter-se santos. Fiquem firmes, não vacilem. Eu sei que vocês estão longe de casa, e longe de casa muitas vezes a nossa fé fica fragilizada. Longe de casa, se sentindo forasteiro, sem direito, muitas vezes nós nos sentimos desanimados com a nossa caminhada espiritual. E a recomendação de Paulo, a partir do versículo 13 até o versículo 25 é: mantenham a sobriedade, mantenham a clareza, mantenham-se esperançosos na graça do Senhor Jesus e permaneçam santos, porque santo é o vosso Deus. Capítulo 2, Pedro, eu gosto muito das cartas de Paulo, e aí às vezes eu troco tudo, mas no capítulo 2, Pedro chama novamente a santidade, e dizendo que essa santidade ela é estabelecida em cima da pedra angular, Cristo Jesus. A partir do versículo 9, ele dá como se fosse para aquele povo um alento de identidade. Um alento de identidade. Forasteiros, peregrinos, estrangeiros, longe de casa. Quando pensamos em forasteiros e peregrinos, eu particularmente penso muito naqueles andarilhos que não têm uma residência fixa. Quando eu penso estrangeiro, eu penso naqueles que não têm direito, por não serem de fato cidadãos daquele lugar, daquele espaço. E muitas vezes nos sentimos também como que sem identidade quando estamos assim, longe de casa. Longe de casa. Eu não sei quantos irmãos já passaram algum tempo fora do país, mas me parece que é exatamente essa sensação. Às vezes nós estamos num lugar tão bom, cheio de atrações, cheio de conforto, e ali grandes possibilidades, mas é aquela sensação de que não é a minha casa, não é o meu país. E de fato, quem sou? Será que depois de tanto tempo morando nesse país aqui, será que eu sou brasileiro, ou será que eu sou estrangeiro, será que eu sou americano, sei lá quem eu sou? A identidade às vezes fica meio que confusa. E Pedro, numa lucidez divina, diz para aquele povo o seguinte: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ele dá uma finalidade para esse povo: de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, ou daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fato é, irmãos, que após reafirmar a identidade desse povo, ele começa a dizer para aquele povo o seguinte: olha, vocês são estrangeiros, peregrinos, forasteiros,
espalhados por aí, mas vivam de forma sóbria, testificando do Evangelho de Jesus. E aí ele começa então a relatar aqui uma série de recomendações aos servos, às mulheres e aos maridos. E meus irmãos, me parece que se a gente fosse resumir todas as recomendações que ele faz aqui, tanto para aqueles que são escravos, tanto para aquelas mulheres que são esposas, para os homens que são os maridos, ele está dizendo o seguinte: sejam submissos, mas sejam submissos semelhante àquele que vos chamou das trevas, sejam submissos semelhantes a Jesus. E quando nós lembramos de Paulo diz que nós devemos ter o mesmo comportamento ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, se humilhou e se submeteu à vontade de Deus, ao ponto de ser morto e morto de cruz. Passei alguns dias fora de casa há 2 semanas atrás. Estava em São Gabriel da Cachoeira, aliás, passei em Santa Isabel, São Gabriel da Cachoeira, e estava visitando os nossos irmãos missionários e orando com eles, querendo saber como é que eles estão, dando uma palavra de encorajamento, louvando a Deus pela vida deles. Irmãos, foi um momento tão precioso, que momento gostoso. Mas foram mais de 10 dias, quase 15 dias. No 8º dia, no 9º dia, começou a bater aquele banzo, aquele desânimo no coração, aquele aperto no coração. E me impressiona, irmãos, que o desânimo normalmente ele chega, às vezes, com uma certa intensidade, ao ponto de dar apertos e dores no coração, e fraquezas na perna, e eu fiquei pensando, ora, o que é que está acontecendo? Por que eu estou desanimado? Nós estamos passando um bom tempo como campo, graças a Deus. Não havia grande demanda de aconselhamento, nem de enfrentamentos, graças a Deus. Pelo contrário, eu estava hospedado na casa de um missionário, de um casal de missionários, uma cama jóia, com ar-condicionado, ela cozinha divinamente bem, então comendo bem, quando saía para lanchar ainda pagavam minhas contas, estava tudo certinho. Liguei para casa, não tinha nenhum problema, a esposa tranquila, as filhas tranquilas, tudo estável, tudo tranquilo. Mas, irmãos, a sensação que eu tinha, e o sentimento e a mente me vinha sempre a ideia de que, mas eu não estou em casa. Eu não estou em casa. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar às minhas origens. Eu preciso voltar de onde eu vim. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a nossa existência, para o nosso coração, parece que nós estamos sempre nessa necessidade de voltar para casa. Eu não sei se os irmãos percebem isso, porque quando eu volto para casa, encontro com minha família, vejo então a minha casa também tranquila, em ordem, ninguém com enfermidade, nenhuma demanda financeira grande, nenhum problema de saúde, de enfermidades dentro da minha casa, e mesmo assim meu coração ainda se encontra nessa demanda de que eu preciso voltar, eu preciso ir para algum lugar, é uma inquietação no coração. E muitas vezes essa inquietação do coração provoca em nós um tremendo desânimo, aperto no coração e falta de disposição de fazer aquilo que precisamos fazer. Eu não sei se os irmãos sentem isso, mas mexe, eu me sinto meio que sufocado com esse mundo, eu me sinto meio que inadequado para esse mundo, eu me sinto como se fosse de fato forasteiro, estrangeiro, longe de casa. Isso me provoca muitas vezes um desânimo. E deixa eu dizer um negócio para os irmãos, e vou dizer com muita liberdade. Se nós não cuidarmos desse desânimo, podemos cair na angústia, podemos cair no medo, podemos cair ali na insônia, e quando menos esperamos, estamos aí num quadro depressivo, num
quadro de angústia profunda, porque permitimos que o abatimento, que o desânimo se proliferasse e crescesse no nosso coração. Irmãos, a preocupação, eu quero crer, no coração de Pedro, quando escreveu para aquela igreja, para aquelas igrejas, para aqueles irmãos que estavam longe de casa, marcados pelo sofrimento, marcados pela perseguição, marcados pela perda, era que aqueles irmãos não caíssem no abatimento, não caíssem no desânimo, e esse desânimo se criasse raízes, se criassem forças de angústias profundas, e aquele povo sucumbisse não só na fé, mas também não cumprisse o seu papel de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro escreve essa carta então de forma muito prática. E me impressiona muito esses versículos que nós lemos no texto. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam sóbrios, perseverem então na oração. Antes de tudo, tenham um ardente amor uns para com os outros, porque o amor apaga uma série de pecados. Estejam ali e sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. E eu resumo os dois últimos versículos 10 e 11 dizendo o seguinte: Pedro está dizendo, e trabalhem com alegria. Trabalhem com alegria. De forma prática, Pedro escreve para aqueles irmãos forasteiros, longe de casa, marcados pelo sofrimento, dando essas recomendações. Um dos livros que mais me chamou a atenção nos últimos tempos foi o último livro de John Stott, O Discípulo Radical. Eu achei aquele livro fantástico. Se não leram ainda, precisam ler. E se forem ler, na expectativa de que vão encontrar o John Stott que conhecemos, com muitos argumentos, com muito conteúdo, bem denso e tal, os irmãos vão se decepcionar e vão dizer, ixi, que livrinho fraco. Mas se vocês lerem percebendo o momento que ele estava escrevendo, aí o negócio fica fantástico. O momento que ele está escrevendo é um momento de despedida, e ele diz no livro, esse é o meu último livro. E me parece que a ideia é ele resumir aquilo que ele acha que é essencial para a vida cristã. Mas eu não quero tratar sobre isso. Eu quero chamar a atenção de que em um dos pontos que ele coloca, falando sobre a vida missionária, ele faz a diferença e dizendo que o missionário ele pode ser perseguido, martirizado, mas que uma das marcas da caminhada do missionário é o sofrimento. É o sofrimento. E um dos motivos desse sofrimento é o fato de que o missionário normalmente ele sai de casa, ele sai do seu lar, ele sai do seu convívio. E de fato, irmãos, a vida do missionário ela é marcada pelo sofrimento. E precisamos deixar uma coisa clara aqui, porque eu lembro ainda, eu era adolescente, não faz muito tempo, talvez uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos. Ali na minha igreja, então eu recebia e via ali os missionários chegando e tal. E parece que havia uma característica muito comum. Aquele rosto de sofrimento, um menino mais magrinho, com a barriguinha um pouquinho maior, tal, e aquela postura sempre de sofredor. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas parece que essa postura deu uma mudada agora, né? Você recebe os missionários agora na sua igreja, estão sempre bem vestidos, tal, tudo bonito, tudo alegre com a família, tal, os meninos tudo coradinho, bonitinho, com cabelo penteado, não sei o quê, né? Aí a igreja olha assim e diz assim, rapaz, essa turma está bem demais, né? Aí você pergunta, meu irmão, como é que está, né? Aí, graças a Deus, estamos bem. 10 malárias, liso, não tenho dinheiro para nada, tal, não sei o quê, mas estamos bem, graças a Deus.
Às vezes dá a impressão para a igreja de que a vida do missionário ela não é tão complicada assim, não se estabelece diante do sofrimento. Meus irmãos, e muitas vezes nós também nos enganamos. Nos enganamos também. Permitimos que a nossa mente nos engane dizendo assim, não, nós estamos bem. Mas eu quero dizer, irmãos, que de fato a vida do missionário ela é marcada pelo sofrimento. Afinal de contas, nós estamos fora de casa, nós estamos tentando nos adaptar num lugar que é estranho para nós não nos percebemos naquele lugar, nós sonhamos um dia talvez retornar para o nosso local, mas agravado por isso ainda temos a sensação de sermos estrangeiros existenciais. E aí é que eu queria falar com os irmãos. Nós somos sofredores e marcados pelo sofrimento, não apenas porque temos essa decisão de estar no campo missionário e enfrentarmos as diversidades e os desafios do campo missionário, mas acima de tudo, irmãos, e creiam em mim e olhem aqui para mim, boa parte dos nossos sofrimentos, elas se estabelecem porque nós temos uma sensação de que nós não estamos em casa. Esse mundo não nos pertence. Até as coisas que são boas, de repente elas tomam uma conotação de maldade. Não sei se já perceberam isso, isso nos incomoda. Até o bem que às vezes a gente quer fazer, o que as pessoas querem fazer, o que o governo querem fazer, de repente elas se tornam e se contorcem e você consegue perceber a presença do mal e a nossa alma desejando a eternidade. Quando você pensa que as coisas estão todas boas, todas ajustadas, todas arrumadas, de repente nos sobrevém um grande terremoto, um grande desafio, uma doença, uma morte de alguém querida, um desajuste financeiro, e aí nós percebemos a desadequação da nossa vida para isso. Afinal de contas, eu fui criado para viver numa estabilidade, num equilíbrio. Eu não fui criado para viver num mundo onde as coisas ficam mudando de uma hora para outra. Eu fui criado por Deus para viver na estabilidade da criação do Senhor Deus. E ainda para complicar, me vem aí o ciclo biológico dizendo que nós crescemos, reproduzimos e o que, irmãos? Morremos. Morremos. Ô irmão, se nós não cuidarmos do coração, se nós não cuidarmos da nossa mente, certamente iremos afundar. Ou iremos largar tudo a nossa fé, ou permaneceremos na nossa fé, mas adoecidos, desanimados, tristes, sem alento, sem disposição de fazer aquilo na qual nós fomos chamados, pregar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas. Se não nós não cuidarmos do nosso coração, se não nós não cuidarmos da nossa mente, possivelmente, irmãos, o desânimo vai tomar conta. E quais são essas recomendações que Pedro faz então para nós? Que o Espírito de Deus nos faz nessa manhã. E eu quero começar com o versículo 8. Devemos nos amar ardentemente. Meus irmãos, companheiros de caminhada, forasteiros, peregrinos. E aí eu me lembro de Paulo, chamei a atenção dos irmãos aqui na segunda-feira. Paulo se percebia simplesmente escravo, aquele que não tem direito à moradia, aquele que não tem direito ao direito, como cidadão, porque ele é escravo do Senhor Jesus. Escravos do Senhor Jesus. Indo
no sopro daquele que é Senhor da vida dele. Será que somos assim? Você é assim? Você se percebe assim? Escravo, peregrino, estrangeiro, louco para voltar para casa? Mas nós não voltamos para casa ainda e nem queremos ficar abatidos. A primeira recomendação que ele faz, versículo 8: amai-vos intensamente no Senhor. Me impressiona isso, irmãos. Porque quando nós somos solapados pela dificuldade, pela luta, pela decepção, pelo sofrimento, pela perseguição, pelas decepções, principalmente o sofrimento relacional, as decepções nos nossos relacionamentos, a tendência natural do coração, sabe qual é, irmãos? É fecharmos as portas para os sentimentos. É fechar a porta para não mais amar. É fechar a porta para dizer assim: eu preciso me proteger. Afinal, tudo aí fora é muito agressivo. Todos são muito agressivos. Esse mundo é muito agressivo. Esse mundo é muito instável. Eu vou me proteger. Eu não vou permitir que meu coração se abra e eu vá amar as pessoas na perspectiva de Paulo, que tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Está doido? Cometer esse risco? Eu vou montar um muro de proteção no meu coração. E me parece que muitas vezes a igreja e as equipes de missões vivem com crentes cheios de muros. Não só muros, mas cheios de espinhos em cima dos muros para ninguém nem se atrever a pular. E a ideia é: não chegue, não me toque, eu tenho meu espaço, não, isso aqui é o meu direito, é o meu espaço, não invada a minha vida, pelo amor de Deus. Fique longe de mim. E muitas vezes fazemos isso de forma grosseira, mas muitas vezes fazemos isso de forma muito simpática. Oh, como ele é simpático. Mas ele não permite em um minuto que nós invadamos ou que nós entremos na sua vida e conversemos de forma mais amistosa, mais amorosa. Muros que são formados, cercas que são formadas, para evitar relacionamentos profundos. Mas essa não é a expectativa do Senhor Jesus quando chama seus discípulos para estarem com Ele. Quando o Senhor Jesus chama seus discípulos para estarem com Ele, Jesus deseja aprofundar a relação. E meus irmãos, quando olhamos aqueles discípulos traidores, aqueles que negaram, fugiram, diz a palavra de Deus que Jesus os amou até o fim. Até o fim. Meus irmãos, se nós estamos pensando que vamos nos proteger e vamos ficar de forma saudável dentro da nossa caverna, dentro dos nossos muros, saudavelmente, é um tremendo engano. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar e amar intensamente uns aos outros. Você se sente desanimado? Você se sente frustrado? Você foi muito já decepcionado pela vida, pelas relações? Eu quero dizer um negócio para você nessa manhã, em nome de Jesus. Não feche o seu coração. Abra o seu coração e diga: eu vou amar em nome de Jesus. E vou continuar amando em nome de Jesus. Tem um livro... Estou olhando o horário. Tem um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. E trata sobre o problema de depressão. Um livrão desse, a grossura é secular. Mas tem uma partezinha lá que é muito interessante. Conta a história de uma mulher cheia de traumas de pós-guerra. E traumas de pós-guerra para ser curado é difícil, viu, irmãos? Dá trabalho, né, Ranúzia? Talvez sejam os piores. Marcadas pela violência visual, violência física, talvez abusos sexuais, abuso de poder, essas coisas todas que a gente sabe e às vezes a gente vê aí nos filmes. E essa mulher teve uma boa recuperação e não só se recuperou, mas começou a construir e construiu então ali uma casa, um abrigo para ajudar pessoas que tinham
trauma pós-guerra a se recuperarem dos seus traumas. E perguntaram para ela, qual então o segredo, qual é a técnica, o que é que você usa então aí para ajudar essas pessoas? Ela disse 3 coisas. Primeira coisa, esquecer. Mas como esquecer? Traumas violentos, decepções violentas, sofrimentos abruptos. Como esquecer? E a ideia é, não deixe virar fantasma na sua vida. Esquecer ninguém esquece, mas nós podemos não permitir que essas lembranças virem fantasmas e nos assustem. A segunda coisa que ela falou foi, trabalhe. Precisa trabalhar, não pode ficar parado pensando nas coisas tal e relembrando, trabalhe intensamente. E a terceira coisa foi que me impressionou, reaprender a amar. Reaprender a amar. Talvez alguns de nós nessa manhã aqui já fomos tão massacrados, já passamos por tantas decepções, talvez. Talvez você precise reaprender a amar. E a recomendação é, amai-vos, e não é amar pouco não, amai-vos intensamente uns aos outros, porque o amor apaga uma série de pecados. Amém, irmãos? Segunda recomendação, pratiquem a hospitalidade. Pratiquem a hospitalidade. A primeira coisa que nos vem, o texto nos ajuda, os escritores, os estudiosos pensam logo na ideia de que na época existiam aqueles andarilhos e evangelistas que caminhavam por ali, e os hotéis da época cheios de prostitutas e assaltantes, e a recomendação era para que os crentes abrissem as portas. Amém, isso mesmo, graças a Deus. Mas diz assim, uns aos outros. Me parece, irmãos, que não apenas os evangelistas, mas aqueles que viviam na comunidade mesmo, uns aos outros, pratiquem hospitalidade, recebam e acolham. Recebam e acolham. Presta bem atenção, não é só receber. Às vezes nós recebemos bem, uma boa casa, boa cama, tal, uma boa alimentação, mas sempre colocando os muros, sempre colocando as limitações, sempre assustado, sempre com medo, sempre. Recebam e acolham. Ô irmãos, como precisamos ser acolhidos, como gostamos de ser acolhidos, não é verdade? Na casa que eu estava hospedado lá em São Gabriel da Cachoeira, era visível isso. Eu não só tinha comida boa, não, nem cama boa, com ar-condicionado, não. Eu fui acolhido em amor. Eu fui recebido em amor. Meus irmãos, como precisamos disso no nosso meio? Nós que somos andarilhos, peregrinos, longe de casa, como precisamos ser acolhidos e como temos desaprendido a ser acolhedor. Somos bons, mas não somos bondosos. Precisamos ser bondosos. Isso não é uma questão de temperamento, isso é uma recomendação da palavra. Ternos afetos de misericórdia, amabilidade. Praticai a hospitalidade. Terceira recomendação, versículo 10 e 11. Ele diz, irmãos, trabalhe conforme o dom que Deus despejou sobre a sua vida. Sirvam uns aos outros e sirvam com alegria. Sirvam com intensidade. Não parem de trabalhar. Nós estamos passando aí um período de muita fragilidade emocional no meio do campo missionário.
E por outro lado também, muitas vezes caímos no outro extremo de milindrar, de proteger demais o missionário. Dizer, não, você precisa parar o tempo todo. Muitas vezes eu tenho ouvido isso, é sempre você precisa parar. De fato, irmãos, existem momentos, existem situações, existem graus de dificuldades que nós de fato precisamos de um tempo e pararmos mesmo. Precisamos do sabático, precisamos observar ali a recomendação da palavra também de tirarmos tempos de descanso, de lazer, tudo isso. Mas, irmãos, não há nada que fortaleça mais a nossa fé. Não há nada que nos impulsione a vivermos de forma vibrante nesse mundo quando nós estamos vivendo de forma intensa no trabalho e principalmente naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Trabalhe intensamente segundo o dom que Deus despejou sobre a vida de vocês. Na hora de descansar, descansa, mas na hora de trabalhar, trabalha com alegria, com entusiasmo, com esperança, com certeza de que o Senhor está conosco e nos acompanhará dia a dia. Nós não estamos sós. Estamos num grande país estrangeiro, com pessoas estranhas, com leis estranhas, com valores estranhos, e queremos voltar para casa, mas nós não estamos sozinhos nesse mundo. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém, irmãos? Então vamos trabalhar e trabalhar com alegria. Vamos sair daqui para praticar então a antropologia aí, observar então as culturas, então desenvolver a linguística, sonharmos com uma nova igreja, uma igreja plantada, com alegria no coração. Com alegria no coração. Não vamos permitir que o abatimento, que a canseira, que as angústias e os medos dominem. Mas vamos cumprir aquilo que a palavra tem nos recomendado. A outra recomendação que ele faz: e essa é a que eu gosto mais, por isso que eu deixei por último, mas está lá no versículo 7. Porque todas as coisas estão passando, tudo está terminando. Oh, irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E parece que a característica da nossa igreja, eu estou falando da nossa igreja aqui, como igreja evangélica geral, tão triunfalista, tão esperando as vitórias. A tua vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Tem roubado a expectativa da volta de Jesus, porque a gente está esperando a vitória. Eu estou esperando primeiro quando é um carro novo. Quando eu vou decretar em nome de Jesus, porque aí as coisas vão acontecer. E temos perdido a expectativa de voltar para casa. Essa deve ser a nossa maior esperança, a nossa maior expectativa. Não é a vitória que está vindo, não são as coisas que vão acontecer, mas a grande expectativa do coração do crente é que nós estamos voltando para casa, é que Jesus está voltando. A promessa que Jesus fez aos seus discípulos na despedida, relatado pelo Evangelho de João, diz que ele disse assim: olha, não se turbe o vosso coração. Eu gosto tanto disso. Era como se Jesus soubesse que os discípulos iam ficar tudo atônicos, assim, tudo doido assim. E agora o que está acontecendo? E ficaram mesmo. Quando viram Jesus crucificado, Jesus morto, ficaram aterrorizados, perdidos, sem rumo, sem saber o que estava acontecendo. Mas Jesus, antes da sua paixão, ele tinha recomendado aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, deixe seu coração tranquilo, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou, e eu volto,
e eu vou pegar vocês e vou levar vocês para um lugar que, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. E diz a palavra de Deus que ali toda lágrima será enxuta, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais medo. Estava lembrando ontem, estava numa fila da Caixa Econômica, fila imensa, e eu olhando, uma movimentação grande no shopping ali e tal, e saltou no meu coração uma poesia cantada que diz: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu sinto de Jesus saudade, ou quando é que eu vou? Qual filho amado bem longe, eu quero já voltar. Qual passarinho para o ninho, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, tantos que eu nem sei, mas seu sangue fez-me limpo. E para o céu eu irei. O céu eu irei. Qual é a grande expectativa do seu coração? Qual é o grande sonho do seu coração? Meus irmãos, em nome de Jesus. Mas me impressiona porque enquanto ele recomenda, e eu vou terminar agora, viu? Não sei quem é que vem aqui, o professor que vem aqui agora. Vou terminar agora. Me impressiona porque enquanto ele diz, olha, todas as coisas estão terminando, mas permanecei vigilante, sóbrio, e se dediquem à oração. As duas últimas recomendações para os forasteiros, caminhantes, desejosos de voltar para casa: não andem por aí desequilibrados, feito bêbados. Não andem por aí desorientados, sem saber para onde estão indo. Mas tenham clareza, saibam para onde vocês estão indo. Eu gosto de brincar dizendo que muitas vezes os crentes estão andando por aí feitos bonecos da meia-noite de Olinda. Já viram os bonecos da meia-noite? Não sabem para onde estão indo. Estão sendo levados, arrastados. A palavra de Deus está dizendo: sejam sóbrios. E meus irmãos, em nome de Jesus, aqui não vai dar tempo para a gente conversar um pouco mais sobre isso, mas a única forma que o crente tem de andar sóbrio é tendo e permitindo que a palavra de Deus habite ricamente o seu coração. Nós temos andado por aí como bêbados, sem saber para onde estamos indo, porque nós temos pecado, porque nós não temos amado a sua palavra e permitido que essa palavra encharque a nossa vida. Eu não estou falando apenas do conhecimento teológico, teórico, eu estou falando de sentimentos no coração. Eu estou falando da palavra de Deus encharcando a tua mente constantemente, dia e noite. Você só consegue pensar nisso, você só consegue enxergar uma novela, um filme, fazendo alusões à palavra de Deus, fazendo comparações com a palavra de Deus. Você só consegue olhar para as pessoas e ver o comportamento delas pensando como é que a palavra de Deus define isso aqui. Você só consegue trabalhar e pensar no dia do amanhã, pensando assim: o que é que Deus quer comigo aqui, o que é que a palavra de Deus diz para aqui. É a palavra encharcada no coração, e na alma, e na vida, e no caminhar. É a única forma, diz o salmista, de um jovem manter puro, de um jovem, de um velho, de uma mulher, seja lá quem for, manter puro o seu coração numa sociedade como essa nossa, perversa. É enchendo o coração da sua palavra, é amando a sua palavra. E muitas vezes nós estamos mais arraigados a outras coisas, a outros movimentos, a bandeiras que se levantam do puritanismo, do fundamentalismo, do liberalismo, do não sei o quê, da teologia de não sei de quê, da teologia não sei o quê, e perdemos o amor e a paixão e a piedade vivida pela palavra de Deus.
É a única forma de sermos sóbrios e de permanecermos esperando a volta do nosso amado. A outra recomendação: dediquem-se à oração. Dedique-se à oração, e eu me arrisco aqui a dizer, eu já falei aqui na segunda-feira, que aquele que ora 5 minutos está dentro do mesmo montinho ou dentro do mesmo montão de risco daquele que ora 5 horas por dia. Se não tiver um coração em oração, precisamos de fato, irmãos, do nosso momento devocional, aquele momento que nós nos aproximamos do Senhor e pedimos ao Senhor a sua graça, a sua bênção, que fale conosco. Aqueles irmãos que são do ministério de oração e que de intercessão e que passam horas de joelho, amém, meu irmão, continue orando e ore por mim, não esqueça do meu nome não. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter um coração em oração, orar sem cessar. É como se também a palavra de Deus se transformasse em orações, como se os salmos estivessem presentes no nosso coração também, e como era como o povo judeu, vivendo os salmos em oração, em clamas a Deus, em clamores a Deus. Somos solapados pelo sofrimento todos os dias. Até porque a palavra diz que somos como ovelhas mudas levadas ao matadouro todos os dias. Meus irmãos, era para sermos os mais tristes, os mais infelizes homens e mulheres da terra. Éramos para ser. Afinal de contas, não temos o cigarrinho, nem a bebedinha, nem a galinha para dar um alíviozinho, não. Mas nós não somos. Muitas vezes abatidos, mas não derrubados. Muitas vezes cansados, mas não destruídos. Mas sabem por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus nos ama profundamente, derramou o seu sangue na cruz e decidiu salvar a sua vida e a minha vida. E impregnar e colar o Espírito Santo dele em nós. Mas podemos viver também uma vida de crente abatido, desanimado, sem disposição para fazer as coisas que o Senhor mandou. Então amem intensamente uns aos outros, não tenham medo de amar. Recebam e acolham as pessoas. Trabalhem intensamente. Tenham a expectativa da volta de Jesus. Esperem a volta de Jesus. Não fique esperando por muita coisa, não. Não fique esperando o casamento, não. Espere a volta de Jesus. Mas se casar é bom também. Amem profundamente a palavra do Senhor. Permitam que ela seja aquilo que borbulha no coração dia e noite, dia e noite. E dedique-se à oração. Seus momentos devocionais, mas um coração constantemente em oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor que sonda os corações, dá uma olhada no que se passa no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, e trata conosco, segundo o teu poder, o poder da tua palavra, e que a glória e a honra seja tua, para todos sempre nós te oramos. Amém, meu Senhor.